Olá, graça e paz, bom dia. Mais uma semana se iniciando, vários desafios pela frente. E nessa manhã eu gostaria de te ajudar a refletir sobre um mal do nosso século, né? Os pensamentos, a forma como nós trabalhamos essa questão da mente. Como dizemos aí, nunca antes na história, né, se gastou tanto com medicamentos, nunca antes se gastou tanto com profissionais dessa área, porque nós sabemos que realmente a mente é algo que acaba nos atrapalhando, nossos pensamentos, a forma de organizar nossos pensamentos, a forma de tomarmos decisões, como isso pesa, várias coisas que acabam ocupando aí nossa mente bastante. E talvez essa hora, 7h38 da manhã, você já tenha corrido aí pelas redes sociais, olhado os stories dos seus amigos, aquelas pessoas que vocês admiram, procurando por uma orientação, procurando por uma palavra, talvez procurando por uma revelação, né? Segunda-feira hoje começando, talvez mais uma segunda-feira na sua vida, onde muitas coisas ainda não foram resolvidas, muitas dúvidas, muitas questões a serem entendidas. E aí eu queria tentar te ajudar nessa manhã, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista espiritual, principalmente cristão, a ter um pouco mais de reflexão e ter um pouco mais de direção em relação a essa questão da mente, a essa relação dos pensamentos, como organizá-los, né? Aquilo que a Bíblia diz para nós acerca dos pensamentos. Lógico que num vídeo como esse não tem como nós sermos exaustivos. Eu vou tentar também deixar na descrição desse vídeo os textos que nós vamos falar aqui, para que depois você, com calma, possa abrir a sua Bíblia em casa e consultar cada um desses textos que nós vamos falar aqui, que estão relacionados a essa questão dos pensamentos, essa questão da mente, e como isso pode nos ajudar. O primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é o que se encontra em Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 9 até o 10, nós vamos ler do 9 até o 10. Jeremias diz assim, versículo 9, capítulo 17: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus está se revelando a Jeremias aqui, o profeta está profetizando uma palavra de Deus para os nossos corações, dizendo que nosso coração ele é enganoso, nós pensamos em algumas coisas, queremos tomar algumas decisões, hoje principalmente, né, talvez nessa manhã, você já tenha até pensado, ou já tenha até ouvido alguém falar, algum vídeo, alguém famoso, algum youtuber, algum influencer dizer: faça aquilo que está na sua mente, faça aquilo que der na sua telha, faça aquilo que estiver no seu coração. Mas aqui nós vemos uma assertiva aqui, nós vemos aqui uma advertência do Senhor dizendo que o nosso coração ele é enganoso, ele pode nos enganar. Nossa mente, nosso coração vai ser influenciado por aquilo que está na nossa mente, por aquilo que nós estamos olhando, por aquilo que estamos desejando. E o Senhor esquadrinha tanto o nosso coração e prova os nossos pensamentos, aquilo que está na nossa mente, que vai descer para o nosso coração e vai acabar fazendo com que nós tomemos decisões ou atitudes que depois nós vamos sofrer as consequências. Então, é bom que a gente reflita primeiramente nesse texto também de Jeremias, capítulo 17, versículos de 9 a 10, já iniciando falando sobre a questão da nossa mente, do nosso coração. Mas eu também queria deixar o texto de Jeremias ainda no capítulo 29,
Deus falando também ao seu povo, Jeremias 29, o versículo 11. E aí Deus fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor tem pensamentos de paz, os melhores pensamentos, pensamentos do Senhor. Para conhecermos esses pensamentos do Senhor, precisamos invocá-lo, precisamos passar tempo em oração para que Deus fale ao nosso coração. Talvez essa palavra dessa manhã seja uma resposta de uma oração que você já está fazendo há algum tempo. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Mas aí a gente continua rapidamente aqui falando acerca dessa questão de pensar, de entender, de usar a nossa mente para benefício daquilo que Deus quer para nós e para o nosso próprio benefício também, para que Deus possa abençoar as nossas vidas, nos ajudando nas melhores decisões, nos melhores pensamentos, na organização do nosso pensamento, em colocar prioridade nas coisas certas, no tempo certo, sem tomar decisões precipitadas, que tem atrapalhado muita gente nesses dias. E aí eu queria ler com você também, lá no Evangelho de Mateus. Com certeza podem ter outros versículos, outras passagens que também o ajudem a refletir, mas eu creio que essas passagens que eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo também podem ajudar bastante. Mateus, Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 22, versículo 37. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É importante ressaltar essa questão do entendimento. Não há como a gente ter uma fé utópica, uma fé que seja algo que não faça com que a gente reflita, que não faça com que a gente pense sobre as coisas. Não pode ser algo ilusório, né? Quando Jesus diz aqui, né, refletindo acerca do Antigo Testamento também, acerca daquilo que Deus já tinha deixado para o coração do seu povo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, mas também de todo o teu entendimento. Nós precisamos entender aquilo que nós cremos, por isso é necessário essa prática, né, essa didática dos antigos que foram deixados para nós como tradição cristã, de refletir na palavra de Deus. Temos essa prática, essa dieta cristã de nos alimentarmos da palavra de Deus para que Ele possa se revelar a nós. Então é necessário que esse amor a Deus traga para nós também uma melhor compreensão do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, a organização dos nossos pensamentos. Caminhando um pouco mais para frente, aí eu já queria ler com você também a passagem de Romanos, no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está nos advertindo também, está nos incentivando a pensar, a renovar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de refletir, sermos racionais no sentido aqui de saber interpretar o tempo, saber interpretar a vontade de Deus, parar para analisar as coisas antes de tomarmos decisões precipitadas, apenas baseado nas emoções, apenas baseado nos sentimentos, apenas baseados nos momentos. Essas coisas tendem a nos atrapalhar, essas coisas tendem
a nos impedir de pensar. Às vezes está tudo tão nebuloso na nossa mente, né? Problemas do dia a dia, desafios que estão pela frente, nós não conseguimos sequer refletir. E aí tomamos decisões ou tomamos atitudes nesse meio de tempestade e o resultado, com certeza, não será agradável. E aí nós vamos acumulando problemas atrás de problemas por longos tempos, porque tomamos decisões precipitadas, sem raciocinar, sem pensar, sem ter essa mente aqui que entende aquilo que é de Deus, ouve a palavra de Deus, mas também reflete se aquele ali é o real momento para tomarmos determinadas atitudes. Então é importante que a gente transforme a nossa mente, que a gente não se deixe levar somente pelas pressões culturais, pressões do nosso tempo, as coisas que estão sendo expostas para nós aqui também nos canais de internet, e façam com que essas coisas, esses influencers talvez, essas pessoas que querem fazer com que a nossa mente seja moldada à maneira deles, seja essa a maneira como nós venhamos a pensar. Pelo contrário, nós precisamos ser transformados, né? E começando pela transformação, renovação da nossa mente, para experimentarmos o que é essa boa, essa agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso que nós façamos um exercício também da nossa mente para refletirmos sobre essas coisas. Caminhando também um pouquinho mais à frente, que Paulo vai fazer bastante exercício na mente daqueles que o ouviam em relação a essa questão dos pensamentos, da mente, de raciocinar acerca daquilo que Deus tem para nós. Ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, a partir do versículo 8, Filipenses 4, a partir do versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo está se colocando aqui como um exemplo, né? Diferente de que muita gente diz aí, não, meu foco é Deus, eu tenho que olhar só para Deus. Não, nós precisamos, além de ser testemunhos vivos aqui, possamos influenciar também a vida das pessoas e ajudar outras pessoas. Mas o que mais chama atenção para mim nesse texto aqui é essa questão de ocupar o nosso pensamento com essas coisas. O que tem ocupado o seu pensamento, né? Tem ocupado espaço na nossa mente. Talvez tem tanto entulho, tem tanto lixo, tanta coisa, tanta informação desnecessária na nossa mente, e essas coisas estão ocupando os nossos pensamentos. Então é necessário que aquilo que ele diz aqui, Filipenses 4, a partir do versículo 8, né? Coisas que são respeitáveis, coisas que são justas, que são puras, que são amáveis, que são de boa fama, se existem virtudes nessas coisas, se existem louvor nessas coisas, que essas coisas sim ocupem o nosso pensamento. Caminhando aqui para frente também, Paulo falando aos irmãos colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pensai nas coisas do alto. É lógico que aqui é um texto para cristãos, pessoas que já têm um relacionamento, já se entenderam fazendo parte do reino de Deus, e aí aqui é também uma chamada de atenção, né, para que esses cristãos pudessem pensar nas coisas do alto, né? Mas se você também ainda não conhece a Deus
e quer pensar um pouco, né, entender um pouco o que seria isso, pensar nas coisas do alto, você vai precisar fazer todo esse caminho que nós fizemos dessas leituras aqui, então, para chegar a essa compreensão do que seria pensar nas coisas do alto. Nós não estamos aqui incentivando um modo de vida asceta, né, o asceticismo de antigamente, de se tornar recluso ou de se tornar um monge, né, se isolar dentro de um templo para poder meditar nas coisas do alto. Não é nada disso, né? Isso aí são receitas que talvez algumas direções religiosas, alguns gurus espirituais vão querer trazer para você, essa ideia de que você tem que se distanciar de tudo e de todos para que você consiga refletir em coisas espirituais ou coisas superiores. Não, se fosse assim seria muito fácil, né? Subir no topo de um monte, se isolar dentro de um templo, né, silencioso, para conseguir ter um contato com coisas espirituais. Não, o nosso desafio ele é gigantesco, por isso mesmo nós temos que ter a mente, né, pensando nas coisas do alto, mas vivendo aqui nessa terra, no dia a dia, pegando o ônibus cheio, indo para o trabalho, encontrando com trabalhadores ou com colegas de trabalho que talvez não sejam tão colegas assim, com supervisores que talvez nos tratem de uma maneira como a gente não gostaria que nos tratassem, coisas dentro da casa, dentro do ambiente familiar, um filho que desrespeita o pai, um irmão que pega as coisas do próprio irmão também, e por aí vai. Então, é nesse contexto, é nessa relação que nós precisamos pensar nas coisas do alto. Se fosse diferente, se fosse num contexto de isolamento, seria realmente muito mais fácil. E aí, a gente, com esses textos em mãos, com essas leituras que nós fizemos aqui, nós entendemos que a gente tem base suficiente para dar apoio, né, para dar uma visão melhor, clarear a nossa mente acerca daquilo que possa estar nesse momento trazendo uma pressão muito grande sobre você, sobre o seu pensamento, né? A necessidade da gente refletir sobre essas coisas, limpar, purificar a nossa mente, né? Trazer aí como se fosse um limpador de para-brisa, né? Eu particularmente gosto muito de ter aquela água lá no carro para fazer a limpeza do meu para-brisa, para me dar uma visão melhor das coisas. Não gosto de dirigir quando o meu para-brisa está todo embaçado, está todo sujo, porque isso me impede de ver muitas coisas. Então, a nível de pensamento, né, é importante que a gente faça essa limpeza também, traga as coisas à claridade, coloque as coisas, faça um exercício metódico mesmo, coloque no papel, pega um papel aí, comece a colocar prós e contras das coisas, mas coloque isso também, principalmente se você já é um cristão, tá? Essa aqui é uma palavra especificamente e mais direcionada a cristãos. Se você é um cristão, confia em Deus, confia na palavra de Deus, coloque tudo em oração e coloque tudo diante de uma reflexão na palavra de Deus. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões porque algum guru, alguém que se parece ser mais espiritual que você, está o direcionando a fazer dessa maneira. É lógico que nós precisamos ouvir, é importante ter pessoas espirituais, pessoas maduras na fé que nos orientem, mas essas pessoas não podem influenciar totalmente as suas decisões. Você é livre para pensar, né? Você pode tomar suas decisões, mas suas decisões precisam ser colocadas diante de Deus em reflexão, em também observância do que as Escrituras têm para você. Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória, uma semana de excelência na presença de Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço.